Pronto, pessoal, vamos continuar aqui. Calma aí. Deixa eu só compartilhar uma coisa aqui. Olha só. Então, esse exercício aí, ele explica, exercício 17. Eu vou comentar um pouco do exercício 17, fazer o 18, tá? Quer dizer, mostrar assim o 18. Então, esse exercício 17, ele explica o que que é um eixo em escala logarítmica. Beleza? Então, vocês estão vendo esse desenho aí embaixo? Olha só, esse desenho aqui, que está no final do enunciado do exercício. Então, isso representa um eixo que, em vez de estar em escala linear, ele está em escala logarítmica. Beleza? De base 10. Isso significa que cada intervalinho desses, em vez de eu somar uma constante, que normalmente nos eixos, quando a gente tem o plano cartesiano, né? Os eixos, ou mesmo a reta real, né? Esses são eixos que estão em escala linear, tá? Então, no eixo escala linear, cada intervalinho corresponde à soma de uma constante, beleza? Então, eu vou assim, do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3 e assim por diante. É o eixo normal que vocês estão acostumados a mexer. Tá de boa, pessoal? Certo? Num eixo em escala logarítmica. Ai, desculpa, o Matheus perguntou agora que eu vi. Já, Matheus está aí? É, talvez não tenha voltado, mas enfim. Num eixo em escala logarítmica, beleza, foi mal aí. Olha só, num eixo em escala logarítmica, cada intervalinho desse, em vez de você corresponder ao deslocamento de uma unidade, ele corresponde a uma multiplicação por 10. No caso do logaritmo decimal, tá? Poderia ser, mas acabamos de começar. Beleza? Poderia ser em outra base, mas no caso do logaritmo decimal, cada intervalinho desse representa uma multiplicação pela base. Tranquilo? Então, repara aqui, ó, começando no 1, certo? Aqui. Então, quando eu dou um intervalo para a direita, ele multiplica por 10. Então, ele passa do 1 para o 10. Depois, ele passa do 10 para o 100, do 100 para o 1000 e assim por diante. Então, cada passo, cada intervalo que eu dou para a direita, em vez de somar uma unidade, por exemplo, ou somar um valor constante, ele representa uma multiplicação por 10. E para a esquerda, se eu ando para a esquerda, em vez de representar uma subtração, eu vou representar uma divisão por 10. Tá? Então, se eu estou parado no 1, se eu dou um passo para a direita, eu vou estar no 10. Se eu dou um passo para a esquerda, eu vou estar no 1/10, porque eu dividi por 10. Beleza? Então, por isso que a gente diz que esse eixo está em escala logarítmica. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? E esses eixos, quando a gente tem um gráfico que é desenhado em eixos em escala logarítmica, esse gráfico é útil para representar aquilo que eu falei antes do intervalo, tá? Grandezas que são estudadas em escala logarítmica também. Beleza? Porque às vezes o gráfico fica muito difícil de desenhar diretamente, assim, com valores absolutos. Então eu desenho o gráfico com as suas ordens de grandeza. Então esse é um eixo que, em vez de eu marcar o valor absoluto, eu vou marcar a ordem de grandeza. Fez sentido, pessoal, isso? Tranquilo? Tá de boa?
Então, eu vou mostrar aqui para vocês, depois eu vou compartilhar isso lá no... Cadê o negócio? No Google Classroom. Calma aí, que eu tinha aberto aqui. Eu vou compartilhar, vou mostrar para vocês um exemplo disso, que é uma parte desse exercício 18, tá? Esse desenho aí, eu já vou explicar o que que é. A gente está usando agora outro software, tá? Não é o GeoGebra. Esse software, acho que a gente já usou ele, eu acho, em algum lugar. Ele chama Grafmática. Ele é um software, acho que a gente já fez coisas nele. Ele é um software que ele é bem mais simples que o GeoGebra, ele não tem aqueles recursos todos. Basicamente, ele só serve para desenhar gráficos no plano, mas ele tem um recurso que o GeoGebra não tem, e que eu só conheço esse software que tem esse recurso. Embora ele seja um software super simples, super antigo, mas eu não conheço nenhum outro software que tenha esse recurso, que é desenhar gráficos em escala logarítmica. Beleza, pessoal? Certo? Então, olha só. O que a gente está vendo aqui? Esses gráficos são vários gráficos de função, tá? Calma aí. Espera aí. Eu vou esconder alguns gráficos. Olha só. Esse aí, por exemplo, é o gráfico de... não, tá certo. Calma. Esse é o gráfico de x elevado a 5, tá? Y é igual a x elevado a 5, que é um gráfico que nós já desenhamos aqui quando nós desenhamos funções polinomiais. Beleza, pessoal? Lembra que ele fica assim, que até a gente falou bastante disso, quando o expoente é par, quando o expoente é ímpar. Então, esse aí é o gráfico de x elevado a 5. Alguma dúvida? Tranquilo, pessoal? Certo? Beleza? A gente até falou que quando você tem um expoente ímpar, o gráfico de x elevado a n ele fica virado para cima de um lado e virado para baixo do outro. Estão lembrados disso? Certo? Porque o expoente ímpar, os valores ficam positivos quando o x é positivo e negativos quando o x é negativo, tá? Agora eu vou botar aqui, deixa eu ver se isso... Calma aí. O gráfico de x elevado a 4, tá? Então, esse aí é o gráfico de x elevado a 4, estão vendo? Deixa eu aproximar mais aqui, calma aí. Ah, não, ficou bom. Espera aí, deixa eu mudar a janela, só um minuto. Pronto. Então, agora esse gráfico que apareceu aqui, ó, esse que está aqui, é o gráfico de x elevado a 4, beleza? Que comparado com o gráfico de x elevado a 5, ele fica como se fosse uma parábola. Não é uma parábola, tá? Esse nome parábola a gente só usa para gráfico de função quadrática, mas ele tem um formato parecido de uma parábola. Fica virado para cima dos dois lados. Beleza? Tranquilo? Tá de boa? Alguma dúvida? Então, tá de boa, pessoal? Posso continuar? Então, eu vou desenhar outras funções x elevado a n. Ó. Vou botar aqui x3, que vai aparecer agora. Vou colocar x2, que apareceu agora. Tranquilo? Então, repara que está acontecendo aquela parada que a gente só falou. Os gráficos, quando eu tenho expoente par, eles ficam virados para cima dos dois lados. Expoente ímpar fica virado para cima de um lado e para baixo do outro.
Aí vou botar esse aqui, ó, y igual a x elevado a 1, que é a reta, y igual a x, tá? Beleza? Alguma dúvida? É... Aí vou continuar aqui, vou colocar agora x elevado a meio. X elevado a meio é raiz quadrada de x. Ele tem um, tipo como se fosse uma parábola deitada. Foi esse último que apareceu aqui, tá? Certo? Que é o gráfico de raiz quadrada. E vou botar mais alguns. Calma que vocês já vão ver onde eu quero chegar. Esse aí que apareceu agora é de raiz cúbica, que é x elevado a 1/3. Agora eu vou botar x elevado a 1/4 e x elevado a 1/5. Então a gente tem vários gráficos aí que são essas curvas. Tá de boa, pessoal? Certo? Tranquilo? Beleza? Agora eu vou pedir para o software desenhar esses gráficos em escala logarítmica. Aí uma coisa, vamos dizer, inesperada vai acontecer, tá? Que, olhem só, tem um lugar aqui que você escolhe. Calma que eu não sei onde é. É esse, papel para o gráfico. Eu vou botar em escala logarítmica. Aí olha só que bizarro que acontece. Esses gráficos, eles viram retas, digamos assim. Beleza? Aí vamos entender por que eles viram retas. Primeiro, Felipe, vou precisar que você abra aí um negócio de novo. Tá, peraí. Mas calma aí. Por que eles viram retas? Olha só. Peraí. Calma aí. Mudei a janela, assim. Bom, primeiro, eu quero que vocês observem que tanto o eixo horizontal como o eixo vertical estão em escala logarítmica. Tá dando para observar isso? E olha só, olhem para o eixo vertical, ou desculpa, para o eixo horizontal primeiro. Olha só o que vai acontecer. Aqui eu tenho 10 elevado a menos 3, tá? Quando eu ando para a direita, eu vou parar no 0,01, que é quem? 10 elevado a menos 2. Quando eu ando a mesma distância para a direita, eu vou parar no 0,1, que é o 10 elevado a menos 1. Tranquilo? Beleza? Aí depois eu vou parar no 1, e depois eu vou parar no 10, e esse extremo aqui da janela é o 100. Tá de boa, pessoal? Tranquilo? Então é igualzinho aquele desenho que eu tinha mostrado antes. Nesse eixo aí, cada unidade, ou melhor, cada unidade não, cada passo que eu vou andando, eu estou multiplicando por 10. Beleza? E a mesma coisa acontece no eixo vertical, se vocês observarem. Certo, pessoal? Tranquilo? Fez sentido isso? E aí, todo mundo calado, tá de boa ou não? De boas, viu? Certo? Agora vamos entender por que esses gráficos geraram retas. Porque nos eixos normais, lineares, eles não são retas, eles são curvas. Então, por que nos eixos logarítmicos eles viraram retas? Beleza, pessoal? Vamos fazer uma manipulação aí para a gente entender, tá? Repara que eles continuam, todos eles se interceptam nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto 1, 1, tá? Certo? Todos eles passam pelo ponto 1, 1, tá? Vocês podem ver aqui, 1, aqui, ó, 1, 1. Tá de boa? Certo? Agora abre aí, Felipe, a parada.
Agora escreve assim, ó. Nesse sistema de eixos, eu vou chamar o eixo horizontal, eu vou chamar de x', e o eixo vertical, eu vou chamar de y'. Tranquilo? Certo? Beleza? E quem é esse x? Tá, pode continuar aí. E quem é o x'? É o logaritmo de x. Então, o que aparece, o que quer dizer isso? Que o que aparece nesses eixos aí não é o valor de x, é o valor do expoente de x em relação à base 10. Beleza? Então, o que aparece na horizontal são as ordens de grandeza. É o -3, -2, 1 e assim por diante. Exato. Agora, a mesma coisa para o y, tá? Beleza? Agora, vamos escrever a fórmula das funções que a gente está trabalhando. Que essas funções são... Quais são as funções que eu escrevi? Ó, y é igual a x à quinta, x à quarta, x ao cubo, x ao quadrado. Então, põe x elevado a k. X elevado... Isso. Que é para... Tá. Beleza? Isso aí é o quê? P? K. Tá, beleza. Tranquilo, é um K isso aí. É, meu cara é estranho. Não, tá de boa. É porque a letra que está no exercício é K. Por isso que eu... Tranquilo? E esse K, ele assume os valores. É, ele vai um quinto, um quarto, acho que um quinto, um quarto, um terço, um meio, um, dois, três, quatro, cinco. Beleza, pessoal? Tranquilo? Essas são as curvas que eu desenhei nesse gráfico que que eu mostrei para vocês antes. E aí, quando eu mudei para a escala logarítmica, esses gráficos magicamente viraram retas. Por que isso acontece? Que vamos pegar aquela fórmula ali, y igual a x elevado a k, e aplicar o logaritmo dos dois lados, logaritmo de base 10. Então, eu vou ter quem? Logaritmo de base 10 de y, escreve aí, é igual ao logaritmo de base 10 de x elevado a k, entre parênteses. Beleza? Certo, pessoal? Então, eu só peguei a fórmula das funções que eu estou visualizando e apliquei o logaritmo dos dois lados. Tranquilo? Agora, do lado direito, a gente pode usar uma propriedade logaritmo sobre a qual o Felipe já deve ter falado, né, na aula anterior. Tranquilo? Quando a gente tem um logaritmo de alguma coisa elevado a um expoente, esse expoente pode ir para o lado de fora como multiplicação. Lembram disso? Certo? Tranquilo? Então, o lado direito da equação fica assim, tá? Não tem aquele y igual ali, não. Isso. Y' foi mal. Então o que vai acontecer? E o que apareceu? Então, esse log de y na base 10 é o y'. E o log de x na base 10 é o x'. Então, essa fórmula y igual a x elevado a k, quando eu passo para escala logarítmica, ele vira y' igual a kx'. Por isso que o gráfico parece uma reta. Beleza? Porque na escala logarítmica, ele vira a equação de uma reta nesses novos eixos. Beleza? Tranquilo? Tá? Isso significa, outra interpretação disso, é que, legal, que bom.
Uma maneira de explicar esse comportamento é dizer o seguinte: quando eu tenho uma variável dependendo da outra polinomialmente, porque é o que eu tenho ali, x elevado a k é um polinômio. Então, as suas ordens de grandeza se relacionam de forma linear, beleza? É isso que quer dizer, porque y igual a kx é uma equação linear, tranquilo? Significa, em outras palavras, quando eu aumento em uma unidade o grau do polinômio, eu multiplico a ordem de grandeza do resultado desse polinômio, beleza? Quando eu passo polinômio de grau 2 para polinômio de grau 3 para polinômio de grau 4, as ordens de grandeza estão sendo multiplicadas, beleza? Por isso que essa relação é linear. Só um exemplo, fez sentido, pessoal, isso? Felipe, quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso. Então, isso é um exemplo, né, assim, porque esses gráficos desenhados em escala logarítmica, eles são usados em muitas áreas da ciência, tá? Para você estudar coisas que, como eu falei, grandezas que se relacionam em escalas logarítmicas, beleza? Porque a gente deu alguns exemplos aqui, né, da escala Richter, a parada do furacão que o Sandro falou, vou verificar, mas isso é muito usado em química, em biologia, né, assim, em ecologia, tem várias coisas que se usa em escala logarítmica e se usa esse papel logarítmico aí. Beleza, pessoal? Certo? Fez sentido isso? E aí? Mais alguém viajou? Alguém quer falar alguma coisa? Tá de boa? Não, tá tranquilo, pro. Show. Que bom. O Matheus falou só repassa a manipulação algébrica. Tá. Olha só. Explica aí, Felipe. Manipulação algébrica. É porque é o seguinte, a gente definiu esses caras aqui como sendo os novos eixos, né? Então, y' é o log de y na base 10 e o x' é o log de x na base 10, né? Por isso que ali tava, tipo, de 10, 100, 1000, etc. Porque os x, eles são 10 elevados a x', ou seja, essa é a ideia da escala logarítmica. Então, a gente pegou polinômios da forma y igual a x elevado a k, Monômios, né, na verdade, é, melhor dizer. monômios da forma x elevado a k. E, bom, y', da maneira que a gente definiu, é log de y na base 10. Só que a função que a gente está pegando, né, ou seja, o monômio y, ele é x elevado a k. Então é só substituir aqui. Beleza? Aí daqui para cá, eu usei a propriedade de que esse expoente ele cai multiplicando, né? Eu falei sobre isso na última aula. E aí, bom, então isso é k vezes log de x na base 10. Só que esse log de x na base 10 é exatamente a maneira pela qual a gente definiu o eixo x'. Então vai ficar k vezes x'. Então a gente fica com essa relação, y' igual a k vezes x'. Ou seja, o que era polinomial, no sentido de expoente, né? Ou seja, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, x à quinta, x elevado a um quarto, a um quinto, a meio. Nessa escala logarítmica, ela fica com relação linear. É isso, Fica uma coisa proporcional, entendeu? exatamente. Y' igual a KX. A gente só aplicou o logaritmo dos dois lados Isso. e aplicou a propriedade. Beleza, Matheus? Lógico que. Ele falou Aham. que, ele falou que não tinha visto que tinha definido os eixos dessa forma antes. Beleza, pessoal. Então é isso. Mais alguma questão? Tá. Então, não foi do nada. Agora entendeu? Beleza. Então é isso. Felipe, quer falar um pouco então de número de Euler? Pode ser, bem rapidinho. Tá. A gente pode terminar.
Olha só, alguém já ouviu falar em número de Euler? Número de Euler é um número que é representado pela letra E. Já lembram disso? Já ouviram? E é um número bem importante. Euler, ele é... Fala, Leandro. Não, é só uma dúvida, desculpa a ignorância, mas tem alguma Aham. coisa reta de Euler? Reta? Não. Reta de Euler? Não sei nem o Não, que isso que é deve ser reta de Euler. outra coisa. Deixa eu tirar isso daí. Acho que é o mesmo matemático, né? Só queria saber se É. alguma coisa. Nós vimos isso em vetores, entendeu? Ah, Em não. geometria. Tipo, Não, deve, isso aí não sei o que que é. Reta de Euler, você sabe? Nunca ouvi falar. Mas não é. Se escreve assim, ó, como eu escrevi no site, no chat. Beleza? Euler se escreve, mas se pronuncia Euler, que é um matemático alemão. Beleza? E esse número de Gerard que deu Euler, isso, ô Vitor, o Gerard que deu isso lá em geometria euclidiana. não sei o que que é isso, não, reta de Euler, mas enfim, mas não tem nada a ver com isso, tá? Seja o que for. Beleza? Porque é outra coisa porque o Euler, para provar que três pontos são alinhados, tá? Não sei o que é não, mas tudo bem. Mas assim, é porque o Euler foi um matemático muito importante, assim, do tempo dele, né? Que é século XIX, né? Então, muitas coisas foram batizadas com o nome dele, beleza? Mas aqui, aí é outra coisa. Esse número é um número assim tão importante quanto o pi, beleza? E ele tem, vocês vão usar muito o número de Euler em cálculo, tá? Então, aliás, quem vai dar cálculo 1 semestre que vem vai ser o Rodrigo, que vai ser uma coisa legal. Então, e ele é um número que tem uma importância para a gente falar de exponenciais e logaritmos, tá? Fala aí, então. Não, é isso. E, bom, eu não sei se vocês viram matemática financeira na escola, mas a gente tinha aquela formulinha, né? Tipo, capital que multiplica um mais taxa elevada a tempo, né? E aí, bom, por que que eu tô falando disso, né? Porque até historicamente falando, né? Tipo, eu acho, salvo engano, a primeira aparição do número de Euler, eu acho que faz sentido por ser chamada de número de Euler, se deu ali no início do século XVII, e aí o Euler meio que foi quem, de certo modo, cunhou, Todo trouxe esse número para o cálculo, né? Em algum sentido. mundo já viu essa fórmula aí que o Felipe escreveu? Matemática financeira. Não. É de juros Bom, compostos. esse número um mais i é uma porcentagem, tá? É quando, tipo assim, você tem um capital, eu não sei esses nomes aí. É capital, montante, taxa e tempo. É tipo assim, faz de conta que você tem uma coisa com juros de 10%, beleza? Ao ano, sei lá, porque 10% ao mês é um absurdo, tá? Então, olha só, 10% ao ano já é um absurdo, mas enfim. Sim. Mas faz de conta que você tem uma coisa, tipo cartão de crédito, que é uma taxa de juros altíssima, né? Assim, de 10% ao ano. Então, no primeiro, quando passar um ano, se você tiver uma dívida, você vai ter que multiplicar essa dívida por 1,1. Tá de boa isso, pessoal? Ou não? Ou alguém Sim, tranquilo. tranquilo? Porque vai ser o valor da dívida mais 10% dela. 10% é o quê? 0,1. Beleza? Tranquilo? Então é esse izinho que aparece aí, é essa taxa de juros. Beleza, pessoal? Então, no primeiro ano, você vai aplicar a taxa de juros. Então, isso vale tanto para uma dívida como para uma aplicação, tá? Então, você vai pegar aquele valor e vai multiplicar por 1,1 no primeiro ano. Como é juros compostos, quando chegar no segundo ano, você vai multiplicar por 1,1 de novo. Então, vai ficar 1,1 ao quadrado. E aí, pessoal, fez sentido isso?
É porque você Sim. acumula o capital inicial com a taxa de juros paga no primeiro ano e aplica Isso. novamente sobre o somatório. Por isso que vai ficar elevado, porque no primeiro ano você vai multiplicar por 1,1, aí vai dar um novo valor. No segundo ano, pode ser ano, mês, né? Período que você tiver. Aí no segundo período você vai multiplicar por 1,1 de novo. Então vai ficar o valor inicial vezes 1,1 vezes 1,1 de novo. Então vai ficar 1,1 ao quadrado e assim por diante. É ao contrário do conceito de juros simples, né? Porque você só Isso, aplica o juros sobre o capital principal e vai somando os períodos. exatamente. Isso. Exatamente. Beleza, pessoal? Isso é importante vocês saberem para não acharem, para não cair em rascada, né? Assim. É, é Tá de isso. boa, pessoal, isso aí? Sim. Beleza. E, bom, isso aqui apareceu, assim, isso era uma coisa efervescente mais ou menos no século XVII, né? Que foi basicamente o período que teve a efervescência do capitalismo, transações financeiras, mercadores, banqueiros, enfim. Então a galera tava meio que se debruçando a estudar esses conceitos, e aí, bom, juros compostos é isso que o Vitor acabou de falar, né? Tipo, então eu coloquei, fiz alguns cálculos aqui, de acordo com o que o Vitor foi falando, né? Que a gente tem R$ 100, aí imagina uma taxa de 10% ao ano, então, depois de um ano, você teria que pagar R$ 110, né? Aí, no segundo ano, seria esse valor, 110 vezes a taxa, né? Seria o 110 vezes 1,1, ou seja, 100 vezes 1,1 ao quadrado. Se a gente fosse para o quinto ano, por exemplo, é exatamente essa fórmula aqui, né? Aí seria 100 vezes 1,1 elevado à quinta potência, beleza? Que aí eu já não vou mais fazer essa conta. Mas a grande brincadeira é, bom, isso aqui é porque a gente fez ao ano, né? Então a gente colocou uma taxa ao ano. Agora, a grande pergunta que a gente pode se fazer é: e se for uma taxa, por exemplo, semestral? Vocês acham que esse valor aumentaria ou diminuiria, né? O valor total, né? O montante? Tipo, com a mesma taxa. Não é nem a mesma taxa, na verdade. Tipo, por que que a gente tem 10% ao ano? Então, um ano tem 12 meses, certo? Então, se a gente meio que repartir essa taxa em 6 meses, aí, então, por exemplo, ficaria uma coisa assim, né? Montante igual a capital que multiplica mais R sobre N. Aí eu vou colocar I sobre N, perdão, elevado a. Eu vou colocar um NT aqui. O que que eu estou fazendo? Então, a gente tem a taxa de 10% ao ano. Então imagina que a gente vai pegar essa taxa e vai dividir, tipo, semestralmente, né? Então pega essa taxa, que é 0,1, divide por 2, né? Tá certo isso? Por 2, né? Porque N é um ano, significa 2 semestres, certo? Beleza? Então eu estou dividindo isso por 2, ou seja, em outras palavras, eu estou fazendo o seguinte, 5% por semestre. Beleza? Me corrijam se eu estiver errado, não sei fazer conta, não. Uhum. Beleza? Entendeu? Tá clara a ideia? Então a gente está pegando a mesma taxa, a gente só está repartindo. Ao invés de aplicar 10% ao ano, eu vou aplicar 5% por semestre. Beleza? Vocês acham que o montante ele vai ser o mesmo depois de, por exemplo, 2 anos, ou vocês acham que vai aumentar ou vai diminuir? O que que E vocês aí? acham? Tem o Gabriel tá falando aqui no chat, ó. Vai diminuir, né? Beleza, vamos fazer essa conta para depois de um ano, tá? Então, um ano a gente já tem a resposta aqui que é 110. Vamos fazer, se a gente fizer assim, né? Então vai ficar R$ 100 vezes. Aí eu vou tacar na fórmula, mas assim, é mesmo. Deixa eu. Porque aqui seria, tipo, 5% por semestre, né? Então seria, tipo, 100 vezes 1,05, certo? É. Pera. Um mais.
É isso. Beleza? Não, tá errado. Aqui é 0,05. Beleza? E o outro era 100 vezes 1 mais 0,1 elevado a 1. Então a pergunta é basicamente essa, né? Tipo, se essas coisas são quem é maior, quem é menor. Beleza? Vocês entenderam o que eu fiz no o primeiro caso e o segundo caso? Né? Tipo, aqui eu reparti. Então eu estou colocando, tipo, isso ao quadrado. Beleza? Porque aqui eu estou aplicando ao longo de 2 semestres. Beleza? Fez sentido? Falem aí, pessoal. Beleza. Tá, então a gente sabia que o outro dava 110, né? Aqui vai ser 100 vezes 1,05 ao quadrado. Quanto é que dá isso? Eu não sei. Mas são coisas diferentes. O quê? O resultado vai dar diferente. Vai dar diferente. Vai dar diferente. Não é para dar a mesma coisa mesmo. O resultado do cálculo por semestre vai dar maior do que o cálculo anual. Exatamente. E quanto que vai dar? Alguém faz essa conta aí na calculadora rapidinho? Vai dar cento. Eu não estou com o calculador aqui, mas vai dar cento. Vai dar um pouquinho a mais, né? Porque vai Cento e dar dez 5 alguma coisa. 5% em cima de 105. Vai Isso. dar 101,25. Isso é 101,25, alguma coisa assim. 110, algo assim. Beleza? Ou seja, qual é a conclusão que a gente tira daqui? É que botar uma taxa de 10% ao ano é menor do que colocar, tipo, a taxa de 5% por semestre. O que soa enganoso, né? Porque parece, tipo, olha, vai dar a mesma coisa, mas na verdade não. Só de você colocar 5% por semestre, você aumenta 25 centavos. Beleza? O que parece pouco, mas para grandes quantias ou para taxas maiores, isso pode ser significativo. Beleza? E vai. É porque Às vezes a gente. o Fala valor aí. é porque o segundo período, quando você aplica sobre o primeiro, é, ele está pegando um montante, né? Ele está pegando o montante do valor original mais o juro aplicado sobre o primeiro semestre. Exatamente. Exatamente. Beleza? Então vocês entenderam isso? Todo mundo conseguiu entender que fazer 5% ao semestre é maior do que fazer 10% ao ano? Beleza? Tá? E se a gente repartisse em trimestre? O É que vocês pelo, acham que conce- vai pe- acontecer? pelo conceito, iria acontecer a mesma coisa. O A trimestre mesma seria coisa, né? maior do que o semestre. Exatamente. Então, aí seria tipo, então, deixa eu botar aqui, trimestre. Ficaria montante igual a 100, 1 mais 0, aí trimestre dividiria por 4, né? Então 0,25, beleza? Aí ao cubo, né? Ao cubo, beleza? Porque é trimestre, tá certo? Dividir por 4 não, por 3. Não, por 4, tá certo. Tem 3 trimestres em um ano. Beleza? Tá claro? Tá? Aí isso daqui, eu não vou fazer a conta, não me importa muito o resultado. Mas vocês concordam que vai dar 110, São alguma quatro, coisa? são 4 trimestres em um ano. Isso, a quarta. Agora sim. Beleza? Perdão a confusão. Beleza? E é isso daqui vai dar, deixa eu botar aqui na calculadora. Eu errei uma coisa aqui, tá? 0,025, né? Porque é 10%.
deu 110,38. Beleza? Tá bom? Faz sentido. Tá. Agora, bom, a brincadeira é, eu não vou fazer as outras contas, mas e se eu começasse a dividir por mês? O que vocês acham que ia acontecer? Que a gente tinha 110, passamos para 110,25 só particionando o ano. Passamos para 110,38 se fosse por mês. Aí ia aumentar um pouquinho, né? Percebem que aqui aumentou 25 centavos, aqui aumentou 13. Percebem? Se a gente fizesse mais um, deixa eu fazer mais um, só para... É porque isso está acontecendo porque quando você estipula um valor de 10% ao ano, você tem um valor único. Só que 10% ao ano, ele não é a mesma coisa do que você não vai ter 1% ao mês, ou 0, alguma coisa ao mês. Você sempre vai ter, a taxa do primeiro mês, do segundo mês, vai ser maior do que a taxa do segundo, a do terceiro vai ser maior do que a taxa do segundo mais o primeiro, por isso que vai aumentando, né? Quando você vai pegando a cebola como um todo, né? O ano como um todo, e vai descascando ela em semestre, trimestre, bimestre e mensal. É isso. Exatamente, porque você não está dividindo igualmente, né? Porque senão seria juros simples. Isso, não é proporcional, Entendeu? né? Exatamente. Exato. Tá, agora deixa eu jogar essa conta doida aqui e ver quanto é que vai dar. Tá, eu peguei 10%, dividi por 12. Aí vamos ver quanto é que vai dar. Aí esse é o último que eu faço, vocês vão entender onde eu quero chegar. Isso aí tem no meu livro de recursos computacionais. Ah, tem? Ah, legal. Tem, que deve estar lá disponível no Google Classroom também. Vou até olhar aqui. Tá. Beleza. Mas eu fiz a conta aqui na calculadora e deu aproximadamente isso, 110,47. Beleza? Então o que eu quero que vocês observem é, aumentou 25 centavos, aumentou 13 centavos, aumentou 9 centavos. Se eu continuasse dividindo, né, por mês, aí depois por dia, por minuto, por segundo, vocês concordam que ia continuar aumentando, mas está aumentando cada vez menos. Concordam? Todo mundo consegue visualizar isso? Que está crescendo, mas está crescendo cada vez menos. Pensando em limite, o que que isso dá ideia para gente, né? Dá ideia que essa quantidade aqui, né? Lembrando que a fórmula que a gente tinha colocado era essa, né? Então, deixa eu repetir aqui. Né? A ideia é investigar basicamente essa quantidade, né? 1 mais i sobre n elevado a n, né? Porque o t é só o valor que eu coloco, né? Que eu estou partindo. Que eu estou partindo não, é só literalmente o valor que eu quero, né? Tipo, depois de um ano, depois de 2 anos, aqui eu estou fazendo com t igual a 1, né? Depois de um ano, o que que acontece? Esse n que é a partição que eu estou fazendo. Então, eu estou interessado nessa quantidade, beleza? Porque o c é fixo, que é a constante que eu coloco, e o tempo é o tempo que eu quiser. Eu quero ver qual é a montante depois de 1, 2, enfim, é o tempo que eu escolher. Beleza? Então eu estou interessado nessa quantidade, porque o que que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou mostrando para vocês que se eu pego essa quantidade, juros compostos, e eu vou avaliando ela, e vou repartindo a taxa em pedaços maiores, né? Porque aqui lá era um ano, aqui semestre, ou seja, 2, né? Porque tem 2 semestres em um ano. Aqui 4, porque tem 4 trimestres em um ano. Aqui tem 12 meses em um ano. Porra, se eu for fazer a conta com minutos, dias, segundos, esse N aqui vai ser muito grande, concordam? E eu posso ir diminuindo cada vez mais, ou seja, aumentando o N. Então, o que eu estou preocupado é em saber que quantidade é essa. Beleza? Eu estou preocupado em saber que quantidade é essa quando o N é grande. Por que que eu estou preocupado? Porque eu tô preocupado no seguinte sentido: à medida que eu aumento o N, esse valor, de certo modo, ele aumenta, mas vai aumentando cada vez menos. Isso dá uma ideia de que em algum momento ele estagna, né? Em algum momento, por exemplo, se eu começar a repartir em segundos, é muito provável que esses centavos não mudem mais. Ou mudem muito, muito pequeno, concordam com essa ideia? Estabilize, né? Assim. Estabilize.
Beleza? Então eu estou preocupado em calcular essa quantidade. E aí, essa quantidade é. Aí eu vou pegar uma imagem aqui. Ô, Felipe, Oi. o que você está querendo dizer é que o valor que vai sofrer alteração, ele está diretamente ligado ao valor do tempo ou período que você está avaliando, é isso? Isso. Exatamente. Porque a ideia é, tipo, isso daqui, que é a conta que a gente estava fazendo, isso tá, à medida que eu aumento o N, isso também, esse montante também aumenta, mas ele aumenta cada vez menos, Uhum. beleza? E esse C e esse T não importa, porque esse T são valores que eu coloco. É o capital inicial e é o tempo que eu quero saber, tipo, o montante depois de tanto tempo. Então, na verdade, o fato de, à medida do N aumentar, esse montante ir aumentando cada vez menos, tem a ver com eu estudar essa quantidade. Eu quero entender por que que aumenta cada vez menos, mas aumenta. Uhum. Beleza? Ou seja, eu estou interessado nessa quantidade aqui. Tudo bem? Eu vou ignorar esse I aqui também, porque esse I é a taxa. Então, deixa eu colocar 1, beleza? Porque aí, se a taxa for a 10%, aí, enfim, vai depender disso aqui, você multiplica por alguma coisa, né? Então, peguei uma tabela aqui, que eu vou desenhar aqui, que é sobre essa quantidade. Então, N, aqui é 1 mais 1 sobre N elevado a N. Então, 2, 3, 4, 5, 10. E aí vocês podem fazer essa conta, sei lá, na calculadora, em software. Eu tô pegando uma tabela pronta da internet, tá? Aí deixa eu dar um salto para 10 milhões. Então, ó, as primeiras dá para fazer de cabeça, né? 1 mais meio é 3 meios. 3 meios ao quadrado é 9 quartos. Que se a gente dividir dá 2,25. Aí ao cubo já não dá mais para fazer, mas quer dizer, dá para fazer, mas vai ficar uma coisa meio feia. Mas isso vai dar 2,370 dízima periódica, 370, 370, 370 e por aí vai. A quarta vai dar 2,4414 e por aí vai. Quando o N for 5, vai dar 2,48832 e por aí vai. Por aí vai não, né? Aqui eu acho que dá exato. Aqui vai dar 2,59374. No 100 vai dar 2,70481. No 1000 vai dar 2,71692. E no 10 milhões vai dar 2,7182816. Beleza? Ou seja, o que eu estou fazendo, né? Eu estou olhando para essa quantidade e aumentando o valor de N. O que está acontecendo pela tabela? E aí, realmente, eu estou copiando, mas, assim, essa conta dá para fazer na calculadora. No 10 milhões eu não sei, talvez ele trave, mas o que está acontecendo? Vocês conseguem perceber? À Dá medida para que o N fazer, aumenta. dá para fazer no Excel essa conta, que eu acho que é Dá para mais fazer no fácil Excel, até do que na calculadora. também acho. Mas eu não sei mexer com o Excel direito. Porra, tá. À medida que você aumenta a N, o crescimento ele continua, mas ele vai diminuindo. Exatamente. 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 E vai se aproximando cada vez mais de um número, né, específico. De Beleza? 2,71. 2,71 alguma coisa. Tá claro? Isso é o que a gente vai chamar de número de Euler. Vai ser o limite daquela quantidade. Beleza? Significa dizer que vai chegar a um determinado número que não importa o que você faça, Não vai ele ultrapassar aquele número. não vai ultrapassar aquele número e vai ser insignificante a alteração, né? Exatamente. Exato, Vai ter uma perfeito. alteração, mas vai ser uma alteração de 0,0000000. Exatamente. Exatamente. Então, esse número Exatamente isso é, mesmo. é isso mesmo.
Então, esse número que a gente define como sendo o número de Euler, a definição é literalmente essa, tá? O limite dessa quantidade, quando n tende a mais infinito, Uhum. é o número que a gente define que, de certo modo, é a razão pelo qual, quando a gente faz essa brincadeira, o montante aumenta, mas aumenta cada vez menos. Beleza? Tá? E é por isso, por exemplo, é uma das razões, apesar das taxas de juros serem abusivas, essa é uma das razões pelas quais os bancos eles podem fazer essa partição e eles não vão pegar dinheiro infinito da gente, né? Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Tá? Porque a gente poderia pensar naturalmente que, beleza, 10% ao ano, mas e se você fizer a taxa, mesmo que seja pequena, por segundo? Isso pode acabar dando uma ideia de que, porra, se é por segundo, porra, então depois de um ano eles vão roubar dinheiro infinito, né? Uma coisa nesse sentido. Mas não, né? Tipo, a razão é, assim, claro que vai ter muito dinheiro envolvido, mas essa é a razão pela qual em algum momento vai estagnar, né? Não vai passar de uma certa barreira. Beleza? Isso daqui é aproximadamente 2,71828. E depois a gente consegue mostrar, aqui não dá, né? Que esse é um número irracional, tá? Igual ao número π. Exatamente. Beleza? Tá clara a motivação, gente? Não sei se fez muito sentido, eu sou meio enrolado com conta, Beleza, mas fez sentido, total. tá? E esse número, cara, ele é muito importante para matemática como um todo, assim. Primeiro porque, claro, ele modela essa questão de juros compostos e tal, ele vem dessa motivação, mas a gente pode estudar a função tipo e elevado a x, né? Do mesmo jeito que a gente estuda 2 elevado a x, 3 elevado a x, meio elevado a x, a gente pode estudar a função e elevado a x, beleza? Do mesmo jeito que a gente pode estudar a função log de x na base e. É um número. A gente poderia estudar π elevado a x, log de x na base π, não tem problema, beleza? Só que quando a gente estuda essas funções, isso aqui a gente vai chamar de logaritmo natural, elas são muito fundamentais para matemática e a razão pelas quais elas são muito fundamentais para matemática, esse número, né, e essas funções, isso tem a ver estritamente com cálculo 1. E aí, bom, a razão, eu acho que é muito bonita, inclusive, mas eu não sei se cabe aqui, acho que não, mas o Vitor talvez possa comentar um pouco sobre isso quando ele falar na próxima aula sobre a ideia de derivada. Mas assim, vocês vão ver em algum momento que o cerne do cálculo 1 é derivada e integral, né? Eu até cheguei a comentar por alto sobre integral na última aula, mas essas são as ideias fundamentais do cálculo, são estudar essas coisas. E aí vocês vão ver que vocês conseguem derivar funções e integrar funções. E aí tem uma coisa muito bonitinha para essa função, que é a seguinte: a derivada da exponencial é ela própria. E a integral Da da exponencial é ela própria. da Exponencial exponencial com com e, essa com a base base aí. vezes, com essa base. Beleza? Tá? Ou seja, essa função e elevado a x, que é a função exponencial com essa base, é como se fosse uma função coringa do cálculo. Beleza? Porque se você deriva, você tem ela mesma. É tipo multiplicar por 1. Você pega qualquer número e multiplica por 1, você obtém ele mesmo. Essa é a função coringa nesse sentido. Você deriva, tem ela mesma. Você integra, tem ela mesma. Beleza? Então, por isso que a partir do cálculo 1, essa função com a base sendo o número de Euler, e da mesma forma o log, que vai ser, a gente vai chamar de ln, que é a função inversa dessa exponencial, vão ser meio que funções muito importantes. Porque, de certo modo, tudo que vocês vão trabalhar com derivada integral, isso aqui faz com que elas sejam particularmente fundamentais. Beleza? Diferente do 2 elevado a x ou 10 elevado a x. E é por isso, inclusive, que eu acho que eu comentei na última aula também, muito por alto, que tem vários livros de matemática, né, alguns, na verdade, né, que quando eles escrevem log de x e não colocam base, cara, se for um livro de ensino superior, é muito provável que a base seja e não 10, né? Porque a base E, de certo modo, ela se torna mais importante nesse contexto, né? A gente omite a base 10 na escola porque 10 é a base que a gente conta. Mas do ponto de vista de cálculo, cálculo nesse sentido, né? Cálculo diferencial integral, essa base passa a ser a mais importante. Beleza?
A A a base vida toda nós padrão. aprendemos que a base, quando não colocava nada, o log estava É na base base 10, né? 10. Tipo, na educação básica, a base padrão é 10, né? Assim, porque é a base mais usada, assim, mas em cálculo a base mais usada é a base E. É, Então, quando não tem, né, quando não tem nada escrito, é a base E. é. Mas depende, assim, isso não é tão unificado, não, assim, as pessoas muitas das vezes usam LN mesmo, né, Uhum. mas enfim, geralmente quando aparece log não tem base, aí é aquela coisa, né, depende de quem escreveu o livro, depende do professor, depende de muitas coisas, mas às vezes é mais comum você ver omitido e entender que é a base E, se o contexto for cálculo, beleza? É, Mas, assim, isso é um pouco irrelevante. Eu acho que o ponto fundamental é que essa constante E, que é o número de Euler, ela, a partir desse momento, passa a ser uma das constantes mais importantes, um dos números, né? Não vou falar constante. Um dos números mais importantes para a matemática, assim como o π. uhum. E daqui para frente, em todos os cálculos, vocês vão lidar muito com essa constante E. Muito. Mais do que π, inclusive. Na verdade, semana que vem a gente pode tentar falar um pouco disso, assim, mas a gente vai ver que, pelo comportamento de crescimento das funções exponenciais, elas têm uma propriedade que é assim, que a derivada tem a ver com o crescimento, a gente já falou sobre isso, beleza? Tem a ver com a variação da função, se ela cresce ou decresce, a derivada representa isso, tá? No caso das funções exponenciais, o crescimento é proporcional ao próprio valor da função. Então, quanto maior, mais ela cresce. Por isso que ela cresce tão rápido. Essa é a característica do crescimento exponencial. Então, no caso das funções exponenciais, a derivada é o múltiplo da própria função. E a base é a base na qual essa constante de multiplicidade é 1. Ou seja, é a única base onde a derivada é igual à própria função. Beleza? E por isso ela se torna muito importante. Ela é a base, porque tudo você pode. Quando você tem outra base, você pode reescrever em função da base E. Então, ela é a base padrão. Mas eu vou tentar falar um pouco disso semana que vem. Acho que dá, assim. Ô, Vitor, Enfim, eu não sei se você tem mais alguma coisa hoje para falar, mas vou não. pedir licença para você, para o Felipe, para os colegas aqui, porque vou ter que sair agora para um compromisso, tá? Beleza. Não, já acabamos, né, Felipe? Acho que a gente terminou. Vai lá, tranquilo. Valeu, um abraço aí, boa noite a todos. Tchau, tchau. Isso. Pessoal, tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Tá de boa? Como foi a aula hoje? Assim, foi tranquilo. Beleza, então. Então, alguém quer tirar mais alguma dúvida, falar mais alguma coisa? Então, valeu, pessoal. Então é isso. Então, só relembrando, depois eu aviso lá no grupo, amanhã não tem aula, tá? Nem online, nem presencial. E semana que vem, se tudo der certo, né? Assim, a gente vai ter as aulas presenciais normais, na terça e na quarta, e a gente vai falar uma introdução à derivada, tranquilo? Que acho que a gente já acabou a matéria de logaritmo exponencial, e essa introdução à derivada vai ser, acho que vai ser bacana para vocês em cálculo 1 semestre que vem. Beleza? Beleza, Vitor? Obrigado, hein? Falou então. Boa noite, pessoal. Valeu, boa noite, gente. Boa noite, pronto. Boa noite, todo mundo. Falou, boa semana.